Queridos irmãos e irmãs, já nesta primeira semana do Advento nós somos convidados a reconhecer quem é o cumprimento perfeito da palavra e da profecia. Não precisa muito esforço, basta ouvirmos atentamente os 2 primeiros versículos da primeira leitura e a primeira frase do evangelho que acabamos de escutar. Veja bem o que o profeta Isaías nos diz. Naquele dia, nascerá uma haste no tronco de Jessé, e a partir dele surgirá um rebento de uma flor. Preste atenção, versículo 2. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus. Versículo 21 do Evangelho. Naquele dia, Jesus exultou no Espírito Santo. Fica claro para nós que aquele a quem o profeta predisse e que viria julgar os povos com justiça, que viria ser para nós um broto de esperança nascido de uma flor, é este Jesus que exulta no Espírito. Porque se sobre o Messias, o ungido, haveria a plenitude do Espírito, a tal ponto de fazer reconhecer aquilo que é a vontade de Deus, o Evangelho Jesus se apresenta como tal. Se apresenta como aquele que realmente conhece a verdade do coração. Ele é esse Messias que Isaías diz, que não julga pela aparência que vê, nem decide sobre o que ouviu dizer, mas que trará a justiça. Exatamente isso Jesus proclama no Evangelho. Bendiz ao Pai, porque se revela aos humildes. Só quem tem o mesmo Espírito de Jesus é capaz de entender esta lógica, que ultrapassa a aparência, que ultrapassa aquilo que os olhos veem. É por isso que Jesus diz que nós somos felizes, porque os nossos olhos veem, os nossos ouvidos escutam. Muito daquilo que os profetas e sábios da antiga Israel queriam ver e não viram, queriam ouvir e não escutaram. O que os nossos olhos veem, o que os nossos ouvidos ouvem, que aqueles homens de Deus não viram e não ouviram. Os nossos olhos veem e nossos ouvidos escutam aquele que é o Senhor, que veio para estabelecer um julgamento, como nos diz o apóstolo João, no diálogo com Nicodemos. O julgamento do mundo é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas do que a luz. O julgamento ao qual nós estamos destinados, e que estabelecerá sobre nós um juízo, não consiste nas coisas que fazemos, nem consiste naquilo que nós podemos escutar ou ver, mas consiste no modo como nós acolhemos este Jesus que veio para os pequeninos. Por isso que hoje nós somos convidados pelo Senhor a nos tornar pequenos. Pequeno não significa ser rebaixado ao ponto de qualquer um nos humilhe ou pise sobre nós. Pequeno também não significa colocar numa postura de inferioridade e achar que todo mundo é melhor do que a gente. Ser pequeno significa colocar-se tal como nós somos diante daquele que realmente é grande, o Senhor. Apresentar-nos diante de Deus como indulgentes, ou melhor, como indigentes, como aquele que precisa, porque sem a graça dele nós não conseguimos viver esta justiça, sem a graça dele nós não conseguimos viver a santidade,
Justiça na Sagrada Escritura não é simplesmente o que nós estamos aguardando dos nossos juízes e políticos, sobretudo os que foram eleitos. Aliás, com toda sinceridade aqui falo da minha opinião pessoal, pouco espero esta justiça bíblica dos nossos governantes. Porque a justiça que a Escritura nos diz é andar com retidão diante de Deus. Se eu fosse traduzir numa palavra que todo mundo entende, a justiça é santidade. E a santidade no mundo de hoje parece bobagem. A gente quer ganhar muito, a gente quer ser esperto, sair sempre lucrando, enquanto o santo é aquele que sabe se fazer pequeno, que entende que verdadeiramente ganha quem é capaz de dar a própria vida, como aquele que nos diz no Evangelho. Que nós, iluminados por esta luz que vai aumentando gradativamente ao longo desse tempo, como nos mostra o símbolo da coroa do advento, possamos deixar que o Senhor transforme as trevas do nosso coração, até o dia em que haverá a justiça, não somente em nós, mas em toda a terra. Essa justiça escatológica, essa justiça sobre todo o mundo acontecerá no final dos tempos, quando Ele virá para reconstruir aquilo que por nossa desobediência foi destruído. A harmonia entre o homem e Deus, que já nos é possível por meio dele, mas de modo pleno e perfeito. A harmonia do homem com o homem, do ser humano com o ser humano, que lutamos, mas que enquanto não formos capazes de ver nele o sentido verdadeiro da nossa existência, ainda não conseguiremos viver de modo total. E a harmonia do homem com a criação. Hoje o homem vê a criação como presa, como instrumento. No dia da glória do Senhor, todos nós brilharemos como uma grande obra de arte, porque neste dia a justiça florirá, a santidade florirá, e haverá paz em abundância para sempre. É isso que nós cantamos no Salmo. E assim, eu gostaria de pedir a Sara e o André que cante novamente esse refrão. Nos seus dias a justiça florirá, porque esta esperança é firme e começa a acontecer no momento em que nós conseguirmos enxergar em Jesus o verdadeiro Senhor, porque nele repousa o Espírito de sabedoria e entendimento, Espírito que Ele nos concede no batismo, Espírito que Ele nos dá agora. Que os nossos olhos possam ver o Senhor ao partir do pão, que os nossos ouvidos possam escutar o Senhor que nos fala agora na sua palavra, para começar em mim e em você a santidade que Ele tanto espera e que mudará este mundo. Nos seus dias a justiça florirá, paz em abundância para sempre. É o que nós esperamos nos seus dias. Nos seus dias a justiça florirá, Paz e abundância para sempre. paz em abundância para sempre. Não perca a esperança, meu irmão. Não perca o ânimo, não perca o fôlego. A paz que você tanto espera vem do Senhor e está no Senhor. Não perca a esperança, porque nos seus dias a justiça florirá. No tempo de Deus, a santidade resplandecerá, e a paz que nós buscamos no nosso coração será em abundância para sempre.